Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo número 23, salmo bem conhecido por todos nós. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Estava com a intenção de fazer a abertura no outro salmo, mas o Senhor me trouxe esse salmo para a gente ler nessa abertura, né? Onde diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. O pastor que cuida das ovelhas, o pastor que tem todo o cuidado de alimentar, de proteger. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. E no versículo 4 me chama muita atenção, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Muitas vezes a gente passa por lutas, por aflições, passamos com familiares, com amigos, por esse vale de sombra, de morte. Mas o Senhor é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que traz alívio aos nossos corações. Que nós possamos confiar sempre no nosso Senhor, pois Ele é o nosso pastor e Ele cuida de nós em todo o tempo, em toda circunstância. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nesta noite, com o coração agradecido por sua bondade, sua misericórdia, pelo seu cuidado para conosco. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim como acabamos de ler, ó Deus, tu és o nosso bom pastor. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Ó Deus, nós só temos motivos para te agradecer, porque mesmo, ó Deus, em meio às dores, mesmo, ó Deus, em meio às lutas, o Senhor nos sustenta pela mão. Ó Deus, muitas vezes é verdade que o Senhor nos carrega no colo, mas o Senhor não nos desampara. Nós te louvamos, nós te exaltamos por isso, ó Deus, porque não merecemos tamanho amor, não merecemos, ó Deus, nada de bom, mas o Senhor olha para nós com o teu olhar de misericórdia e nos ama e nos cuida, e nós te louvamos por isso, Senhor. Queremos nessa noite exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, porque o Senhor é merecedor. Viemos aqui nessa noite, ó Deus, com o coração cheio de alegria, ó Deus, por poder participar do culto em comunhão com os irmãos, ó Deus, um culto ao Senhor. Como é bom estarmos em comunhão, como é bom podermos, ó Deus, louvar o teu nome juntamente com os nossos irmãos. Pedimos ao Senhor por isso, ó Deus, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos toque, que o Senhor traga refrigério, ó Deus, para cada coração aqui nessa noite, ó Deus, e nos faça sair daqui, ó Deus, alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé para adorar o nosso Senhor. Declarar isso que acabamos de ler. Que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos sustenta. Louvado seja o seu nome. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Tens
porque Ele é merecedor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver em santidade, a viver com disposição para estar na sua casa servindo ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor.
com o coração agradecido por tudo que Ele tem feito por nós. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos louvar o nosso Senhor com alegria, amém? Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Lucas, capítulo 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa,
e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhes restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos orienta, nos ensina. E nós queremos também te agradecer por esse momento de louvor que tivemos. Ó Deus, que o Senhor receba como um sacrifício agradável a Ti. Também as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. O Senhor possa estar abençoando, ó Deus, tanto quem oferta, quem dizima, ó Deus, e abençoando a Tua igreja e nos dando sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Agora pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ao louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. O contexto entre o final de Lucas, capítulo 18, e o início de Lucas 19, é claro que é uma continuação. E no primeiro caso é um coxo que é curado, no segundo, de um publicano, pecador, que é salvo. Um homem rico, alcançado pela graça do Senhor. E a Bíblia diz aqui, o texto diz que Jesus entra em Jericó. Jericó era uma cidade muito bonita. Era uma cidade que era refúgio dos reis, dos sacerdotes, na época do frio, no tempo do inverno, porque lá tinha suas águas termais, era uma cidade litorânea, né, que tinha ali o Mar Morto, próximo ao Mar Morto. E Jesus entra em Jericó, estava passando em Jericó, quando de repente acontece essa situação inusitada. Imagine, irmãos, vocês no dia de hoje, um homem rico, Jesus passando no meio de uma estrada dessa, e o homem rico, movido pela curiosidade de ver Jesus, sobe num pé de árvore, movido pela curiosidade, ele vai passar por aqui, eu vou ver ele. O texto não diz que ele queria falar qualquer coisa com Jesus, mas o texto diz que ele queria ver a Jesus, tipo assim, eu quero ver quem é esse Jesus que tanto estão falando por aí, eu quero ver ele, eu não estou conseguindo ver por causa da multidão. Jesus estava passando ali em Jericó pela sua última vez, porque Jesus na próxima semana já seria crucificado e morto. Era a última chance de quem quisesse ver Jesus, de quem morava em Jericó, de quem quisesse ver Jesus. Aquela era a última chance, era a única saída. Uma multidão se aproxima de Jesus, uns empurram uns aos outros, mas só 2 homens foram salvos: um rico e um pobre. Um à beira do caminho e o outro empoleirado em uma árvore, para se encontrar com Cristo. Um precisou se levantar e o outro precisou descer. 2 realidades diferentes. Um era esquecido pelos homens e o outro era odiado porque era um publicano. Irmãos, não importa a situação, não importa quem seja, se é rico ou se é pobre, se é amado ou se é odiado pelas pessoas, não importa
a sua posição política, a sua posição financeira, a cor da pele, a religião. A Bíblia nos ensina e nos mostra que Jesus veio aqui para salvar todo aquele que estava perdido. Ou seja, a morte de Jesus foi para a salvação de todo aquele que crê. O sacrifício de Jesus é eficiente e suficiente para a salvação de toda a humanidade. Esses versículos, irmãos, descrevem a conversão de uma alma. Nesse texto nós podemos ver o chamado ao rico, pobre pecador. Rico de dinheiro, mas pobre pecador. Zaqueu. O que ele fez, o que Jesus fez por esse homem, irmãos, ele é capaz e está à disposição para fazer por qualquer pessoa. O que ele fez por esse homem nos mostra, nos ensina nesse texto que ele é capaz de fazer por qualquer pessoa. Às vezes a gente olha assim ao nosso redor, olha para aquele nosso parente, olha para aquela pessoa na rua, e às vezes a gente olha assim, esse aí não tem jeito não. Mas esse texto nos ensina que há jeito para o Senhor. O Senhor é aquele que restaura aquele que está perdido, que ressuscita aquele que está morto em seus delitos e pecados, que liberta aquele que está escravizado pelo pecado. Não importa quem seja, não importa qual classe social ele está, não importa o nível de intelectualidade, não importa a sua condição, o Senhor é poderoso para restaurar vidas. Amém? E esse texto nos dá 3 valiosas lições que a gente precisa carregar para as nossas vidas. A primeira delas: Jesus está disposto a fazer o que for preciso para salvar você, para mudar a sua história, para fazer de você um canal de bênçãos. Amém? O que Jesus fez na vida de Zaqueu nos mostra que ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvar. Não há ninguém que possa ficar longe do alcance da sua graça, a irresistível graça do Senhor. Irmãos, essa passagem nos fala sobre um publicano rico que se tornou discípulo de Cristo. Não podemos imaginar um outro caso que oferecia menos probabilidade de conversão. Era alguém em que a gente poderia olhar e falar assim: esse aí não tem jeito. Da mesma forma que muitos nós já olhamos e pensamos assim: esse aí não tem jeito. Da mesma forma que nós já vimos a notícia de muitos que causou alvoroço na cidade, na comunidade, porque disseram: fulano de tal se converteu. Mentira, impossível aquele homem se converter, aquela mulher se converter. E quando você vai saber da notícia, aquela pessoa de fato entregou a sua vida a Jesus, porque era o caso mais inesperado que a gente podia conhecer. Você já conheceu alguém assim? Talvez você seja essa mesma pessoa, que você olha para você mesmo e fala assim: eu não imaginava que eu pudesse estar aqui alcançado pela graça do Senhor Jesus. E nós contemplamos aqui, irmãos, nesse texto, uma prova concreta de que para Deus todas as coisas são possíveis. Nesse texto, vemos um avarento coletor de impostos sendo transformado imediatamente em um cristão. A porta da esperança do Evangelho, ela está aberta, precisa continuar aberta, e precisa estar amplamente aberta. Irmãos, devemos oferecer o Evangelho a toda criatura, independente das circunstâncias, independente
do seu grau de instrução, ou de quão difícil a gente possa imaginar que aquela pessoa é capaz de receber o Evangelho. Esse texto de Zaqueu, da conversão de Zaqueu, nos mostra que não importa quem seja, em que condição esteja, ele pode sim não resistir à graça maravilhosa do Senhor Jesus. Porque ninguém é tão ímpio que Deus não possa transformar, que Deus não possa salvar. Eu costumo olhar assim: se eu fui salvo, todos podem ser. Não há como olhar para uma pessoa por qualquer circunstância em qualquer circunstância que ela exerça e dizer: não há jeito, o Senhor pode transformar. E nós aprendemos isso com esse texto. Aqui nós contemplamos a prova concreta de um Deus que transforma a vida de alguém, que muda a vida de pessoas. O Evangelho é capaz de fazer o que as maiores instituições desse mundo podem fazer. O Evangelho, as igrejas, com toda a pequenez, ela é capaz de fazer o que o Estado não pode fazer. Deve ou deveria existir uma gratidão muito grande pelas igrejas, independente de que denominação seja. Porque o que as igrejas fazem são ladrões que são salvos, são avarentos, prostitutas que são chamados, libertos, transformados, tendo a sua vida restaurada, a sua família restaurada, por causa do Evangelho. Zaqueu é o exemplo, irmãos, de que uma vida pode ser liberta, não importa a circunstância em que ela esteja. Amém? De que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, mesmo contra a nossa expectativa. Há médicos, os médicos às vezes consideram alguns casos de pessoas que são incuráveis, que não tem jeito. E aqui eu lembrei de um caso de um maníaco que assassinou 40 mulheres. E no júri americano, você tem a possibilidade de pegar a tribuna do júri como vítima ou parente das vítimas, porque ele assassinou as mulheres, e os parentes das vítimas tomavam a tribuna e dirigiam palavras para ele que você vai morrer, você vai queimar no inferno. As palavras que o ódio. Chega um velho, um senhor já velho, com sua barba branca, e ele faz o seguinte discurso: você me fez colocar em prática aquilo que o meu Senhor disse que é para mim fazer, perdoar. Há uma coisa mais difícil que o Senhor diz para eu fazer, você me fez colocar em prática, é perdoar. E ele diz: eu te perdoo. E aquele psicopata que antes, ouvindo as afrontas, os insultos, os desejos maus contra ele, que fazia pouco, porque o psicopata ele não tem sentimento, ele não sente remorso. Muitas vezes ele é pego nos seus crimes, porque ele é tão displicente, porque para ele não há dor, para ele não há crueldade. Ele não tem esse sentimento de crueldade, de pena, de dó, de compaixão. Ele não tem isso. Ele olhou para a vítima, ele desejou matar, ele vai lá e mata pelo simples prazer de matar. E enquanto aquelas pessoas faziam aquele discurso de ódio contra ele, enquanto aquele homem fazia a cara de: estou nem aí para o que você está falando, sabe? E quando esse velhinho, um servo de Deus, ele olha para esse homem e diz assim: eu te perdoo, o seu semblante muda. As lágrimas correm no seu rosto e alguma coisa acontece dentro daquele coração. Porque, irmãos, quando o Evangelho é posto em prática nas nossas vidas, não importa o que a medicina diz, Deus pode fazer. Não importa a circunstância,
Deus pode transformar. Não importa o quão afundado no lamaçal de pecado a pessoa esteja, Deus pode arrancar. Não importa o quão enfermo ele esteja, Deus pode curar. Porque Ele é poderoso. E esse texto nos mostra isso. Amém? Irmãos, esse versículo nos ensina, esse texto nos ensina, quão poucas e simples são as coisas que frequentemente cooperam para a salvação de uma alma. Às vezes a gente quer criar um discurso bonito, às vezes a gente quer preparar o ambiente para receber as pessoas para ouvir o Evangelho, e às vezes a salvação vem de momentos inusitados, simples, sem ter que fazer muito esforço. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, o texto diz assim, mas não podia, por ser ele de pequena estatura. O que é que ele faz? Sobe numa árvore. Irmãos, não existe um relato na Bíblia de que Zaqueu tinha interesse em entregar sua vida para Jesus. Não há relatos na palavra de Deus de que algum momento antes Zaqueu estava sendo quebrantado pela presença de Jesus. A única coisa que motivou Zaqueu a subir naquela árvore, a querer ver Jesus, a querer avistar Jesus, não era outro motivo a não ser a curiosidade. Nada mais parece ter sido motivo do seu coração, a não ser curiosidade. A curiosidade brotou no seu coração e ele parou no seu íntimo e falou: eu vou subir naquela árvore para ver Jesus, porque Jesus vai passar por aqui, é caminho onde Deus está passando. Eu quero ver quem é esse Jesus. Curioso. E a partir daquele momento, Jesus passa, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aquele ato de curiosidade foi o suficiente para a graça do Senhor o alcançar. Porque Jesus chama. Irmãos, Jesus chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo dele. Jesus chama Zaqueu. De uma altitude insignificante aos olhos dos homens. Zaqueu foi salvo pelo chamado de Jesus, a graça de existir de Jesus. Os caminhos, irmãos, pelos quais o Espírito Santo leva homens e mulheres a Cristo são maravilhosos e misteriosos. Não há como decifrar. Não existe uma receita de bolo. A única receita que nós temos é o Evangelho. Palavras comuns não transformam vidas, transmitem conhecimento, mas não transformam as vidas. Mas como Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus. Ele é capaz de, pela palavra, poder transformar a vida de um homem, de uma mulher. Zaqueu começa naquele mesmo dia a sua caminhada com Cristo. Naquele mesmo dia, Zaqueu dorme cristão, um homem pecador, publicano, odiado por todos. Naquela noite, se é que ele conseguiu dormir, ele dorme não um pecador mais, mas um cristão, um filho de Deus, porque teve a sua vida transformada. Por isso, irmãos, nós aprendemos aqui que nós não devemos olhar para as pessoas com indiferença, achando que não tem jeito, porque seus motivos dos momentos são pobres e questionáveis, mas nós precisamos crer que o melhor é ouvir o Evangelho movido pela curiosidade do que não ouvir.
É melhor estar na casa do Pai, ouvindo a mensagem do Evangelho. É melhor, como igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, porque não importa quem seja que vai ouvir. É como eu falei há alguns dias atrás, na pregação do Evangelho, irmãos, automaticamente exige de quem está ouvindo uma resposta. Cheio de vida para a vida, cheio de morte para a morte, para salvação ou para condenação, mas exige de quem está ouvindo a mensagem do Evangelho uma resposta. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós pregamos, o Espírito Santo convence. Nós pregamos, o Espírito Santo converte. Amém? Não há, ninguém é tão íntimo que o cristão, que Cristo não pode salvar. Segundo lugar, Jesus é poderoso para transformar os corações. Já parou para pensar que quando alguém se converte, até os crentes desconfiam, tem hora, gente? Isso me assusta, sabe por quê? Porque parece que a pessoa não experimentou a conversão. E porque ela não experimentou a conversão, ela não sabe. Ela não sabe o que é conversão e, portanto, ela acha que os outros também não podem experimentar. Não podem experimentar. Isso me assusta. Isso me assusta. Porque se eu experimentei a conversão, quando alguém se converte, eu creio que acontecer a mesma coisa comigo. Nós vamos acolhê-lo, porque também aconteceu isso comigo. Amém? Jesus é poderoso para transformar os corações. Esse texto nos ensina a compaixão gratuita de Cristo para com os pecadores e o seu poder de mudar os corações. A gente vê pelas atitudes, irmãos. Um exemplo mais admirável é impossível de imaginarmos. Sem qualquer convite, o Senhor parou e chamou e conversou com Zaqueu. E espontaneamente Jesus se oferece para entrar na sua casa. De forma espontânea. Levando em conta a narrativa desse texto, nós podemos dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo jamais será exaltada em excesso. Não existe palavras para expressarmos com intensa firmeza a infinita prontidão do nosso Senhor para receber o pecador. Acima de tudo, essa passagem nos habilita, irmãos, a afirmar com segurança que salvação não vem das obras, e sim pela graça. Zaqueu não fez nada para ser salvo. Nem desejo de ser salvo ele teve. A única coisa que brotou do seu coração foi a curiosidade. Mas pela graça, a graça do Senhor os alcançou e transformou vidas. Isso nos mostra, irmãos, que Deus, Ele é poderoso para transformar vidas, para transformar corações, para tirar o coração de pedra e colocar um coração quebrantado, contrito na sua presença. Não há ninguém em que você possa pensar nesta noite que possa ser impossível, que possa ser possível resistir à graça do Senhor. Talvez você esteja olhando para aquele que está lá na sua casa, para o seu vizinho, que você olha assim, vixe, isso aí não tem jeito. Tem jeito para o Senhor. Talvez a sociedade já lutou, a família já lutou, mas eu quero lhe dizer que o único e mais poderoso recurso é Jesus Cristo. E Ele pode transformar corações. Nós precisamos nos apegar a essa doutrina, irmãos. Essa doutrina,
para não abandonarmos o nosso chamado, de pregar o Evangelho, de pregar o Evangelho a toda criatura. Essas pessoas que estão perdidas lá fora, eles valem muito mais do que rubis. O rubi é uma pedra difícil de encontrar. É por isso que em Provérbios 31 diz que a mulher, eu esqueci o texto agora, virtuosa excede ao valor do rubi. Significa que a mulher virtuosa também é difícil de achar. Quem achará? Quem achar fica rico. Porque o rubi é muito difícil de encontrar. E a gente pode pegar esse texto, parafrasear e achar também que aqueles que estão perdidos são valiosos para o Senhor. Houve um preço altíssimo por eles. E não cabe a nós saber quem é joio, quem é trigo, quem está perdido, quem será salvo. O que cabe a nós é pregar o Evangelho na esperança, na expectativa de que o Espírito Santo o convença. E é por isso que nós devemos proclamar-lhes que Jesus Cristo o espera e deseja vir habitar em seus infelizes corações. É preciso, irmãos, olhar para aquele que está perdido e dizer: há esperança. Há esperança. Assim como houve para a vida de Zaqueu, no último dia da visitação do Cordeiro de Deus, naquele lugar, Zaqueu é chamado, transformado, tem o seu coração transformado pelo chamado de Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Em terceiro lugar, irmãos, pecadores convertidos sempre manifestam evidências da sua conversão. Pecadores convertidos sempre manifestam evidências da sua conversão. Por isso que a gente fala tanto do testemunho. O texto diz que Zaqueu em sua casa se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E em alguma coisa que tenham defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que houve veracidade nessas palavras. Não foi uma promessa para se amostrar na frente das pessoas. Não foi uma mentira que ele contou na frente, só porque estava na frente de Jesus. Essa foi uma prova incontestável de que Zaqueu era uma nova criatura. Quando um crente rico começa a distribuir suas riquezas, é porque ele de fato desapegou das coisas desse mundo e começou a olhar para Jesus. O dinheiro às vezes pode ser um Deus, irmãos. Zaqueu se tornou rico por coletar os impostos do povo. A evidência da sua salvação é porque ele desapegou das coisas desse mundo. Aquele homem avarento, odiado pelas pessoas pela sua avareza, agora decide dar metade dos seus bens e diz: se eu roubei alguém, eu quero dar 4 vezes mais. É possível que Zaqueu tenha ficado praticamente pobre, porque ele deu tudo que ele tinha. Não é uma mentira, houve determinação nas suas palavras. Ele diz: resolvo dar. Não, ele não diz assim: Jesus, olha, eu estou pensando aqui em dar a metade dos meus bens. Ele diz: resolvo dar. Já estava afirmando o que ia fazer. Vou restituir. Ele não estava falando de intenções futuras, mas aquilo era presente. Ele afirmou: ele não falou resolverei, restituirei, vou restituir. Zaqueu sentiu que poderia começar a demonstrar imediatamente que ele era
e a quem estava servindo agora. Em outras palavras, irmãos, Zaqueu estava demonstrando aqui que o salvo, ele é diferente do não salvo. E é por isso que nós, igreja, precisamos dar testemunho. Como eu disse, não dá para sair da igreja e ser um malfeitor. Não dá para ser santo aqui na igreja e trair a esposa e o marido. Não dá para ser santo aqui na igreja e viver agredindo filhos e a esposa e esposo. Não dá para ser santo aqui e sair falando mal das pessoas. Ou viver brigando em casa ou fora de casa. Não dá para ser santo aqui e viver dissolutamente lá fora. É preciso ter uma vida restaurada pelo Senhor. É preciso haver evidências da salvação. É preciso haver evidências. Em todos os aspectos, um crente deve viver de tal modo que todos saibam que ele é um crente genuíno, um verdadeiro servo de Deus. As pessoas precisam ver em nós. As pessoas começaram a ver, daquele momento diante, um Zaqueu transformado. Irmãozinho, engraçado que o relato de Lucas só diz que Jesus chama Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Hoje eu vou para a tua casa. Esse chamado, irmão, foi suficiente para a mudança da vida de Zaqueu. Os olhares de desprezo que havia sobre Zaqueu, ele olha para Jesus e vê um olhar diferente. Um olhar de compaixão, um olhar de amor. O amor aqui, irmãos, não é um amor que aceita todos como estão, mas é um amor que restaura, não importa a situação em que estão. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Só que você pode olhar todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Sabe por quê, irmãos? Não dá para ter um encontro com Jesus e viver da mesma forma. Para ser mais quem era. Não dá para sair do mundo e vir para a casa do Pai sendo mais quem era. Se há uma conversão genuína, não dá para ser. Todos, Jesus não fez acepção de pessoas. Almoçou com um publicano, um pecador. Sentou na beira de um poço com a prostituta, a mulher adúltera. Curou cego, curou leprosos, onde ninguém podia encostar. Jesus o acolhe, mas todos esses tiveram as suas vidas transformadas. O endemoniado foi liberto. E não apenas liberto para viver a sua própria vida, mas para viver a vida de Cristo, cumprir o seu propósito, impactar 10 cidades. Era o propósito de Deus para a vida daquele endemoniado. Deus não faz exceção de pessoas, é por isso que a porta da igreja está aberta para todos, mas implicitamente mudar a vida de todos, não para deixar do mesmo jeito que está. Amém, irmãos? Não dá para dizer que um homem que confessa, mesmo que publicamente, ao Senhor Jesus, que crer nele, mas continua apegado ao pecado, não dá para acreditar numa salvação. Não é assim. O que houve na vida de Zaqueu foi uma completa transformação, a ponto de ele falar assim: vou dar praticamente tudo que eu tenho. O que é que você tem para entregar ao Senhor? Está falando de riqueza, irmãos, é porque só porque ele era rico, é a única coisa que... E a forma de como ele ganhava o dinheiro, ele era odiado pelas pessoas. É como um político que se converte nas vésperas das eleições e começa a ir para a maior igreja da cidade, só para poder talvez ganhar os seus votos. Mas lá fora, ele diz a verdade.
quem ele é. Tendo mau testemunho ou bom testemunho, a mesma coisa. Vai dizer quem ele é. Infelizmente, hoje são muitos os crentes. E aí é uma pergunta: você é crente ou cristão? Crente, eu vou dizer a você, o diabo também é. E a Bíblia diz que ele estremece. Cristão vive a vida de Cristo, se comporta como Cristo, anda como Cristo andou. Cristão é derivado da palavra pequeno Cristo. Surgiu até de maneira pejorativa, mas para os crentes daquela época foi um elogio, porque veio de maneira pejorativa, mas veio ensinando, mostrando que as pessoas estavam vivendo a mesma vida que Jesus vivia. Ser chamado de cristão para nós é um elogio. Mas não um cristão nominal, mas um cristão na prática. É preciso viver isso. Amém? E eu gostaria de concluir. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse termina assim. Serve de exemplo para nós não fazer acepção de pessoas e crer que o Senhor pode transformar vidas. E também analisar a nossa vida. Como nós estamos diante de Deus. Analisar a nossa alma. Verificar a nossa alma. Se está salva. Se as nossas atitudes são de um salvo. Amém? Se estivermos convertidos, nós diremos: o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Se não reclamamos que a auto-renúncia de Zaqueu foi uma exigência severa. Não, eu acho que precisava tudo isso não. Precisava para mostrar a evidência da salvação de Cristo Jesus. Aquilo que ele tinha mais apego era aquilo que ele estava desapegando naquele momento. Aquilo que era um Deus. Aquilo que era um Deus da vida dele. Porque é assim, que nem eu vi o texto, Paulo Duarte pregando um dia, ele falou assim: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo Senhor. Quando ele se torna Senhor nas nossas vidas, ele destrói nossas vidas, nos leva para o inferno. Mas quando ele é um servo, faz bem. Na vida de Zaqueu ele era um Senhor. E estava levando Zaqueu para o inferno. Mas a graça do Senhor, irresistível, o alcançou. Assim como alcançou a mim e a você. E assim como pode alcançar quantos Ele quiser neste lugar. E chamar e transformar para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. O texto de Zaqueu nos ensina, Deus. Não importa as circunstâncias que as pessoas possam se encontrar, a graça do Senhor é eficiente e suficiente para transformá-lo. Ó Deus, de que o Senhor é poderoso para mudar os corações. Não importa como esse coração esteja, petrificado, sujo, o Senhor transforma num coração quebrantado, contrito, obediente na tua presença. Ó Deus, e não apenas faz isso, mas evidencia nas nossas obras que de fato o Senhor nos salvou e mudou as nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Seja em casa, para os nossos familiares, seja na rua, numa fila, numa recepção, esperando a vez de ser chamado para uma consulta ou qualquer coisa desse tipo. Na primeira oportunidade, Deus, sejamos esse pregador, a pregadora do Evangelho, instrumento do Senhor para alcançar o perdido.
Ó Deus, e ao proclamarmos o Evangelho, que é poder do Senhor, possa, ó Deus, impactar vidas, transformar vidas. Não importa em que circunstância ela esteja. Não importa se ela esteja sendo movida pela curiosidade, pelas circunstâncias, pela dor, pelo sofrimento, mas que o Senhor possa, de fato, causar transformações profundas, eternas, como na vida de Zaqueu. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para louvor da glória do Senhor, visita toda a tua igreja, quebrando o coração da tua igreja, visita aqueles que estão desanimados na fé, que o Senhor os reaqueça e traga-os de volta em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor visita-nos, a toda a igreja nesses dias, impactando vidas, as nossas vidas e outras vidas, para o louvor da glória do Senhor. Deus, essa passagem bíblica foi a última visitação do Senhor naquela cidade. Ó Deus, quem sabe para muitos será a última oportunidade de ouvir o Evangelho, mas que mesmo assim sejam tocados pelo Senhor, nem que seja pela última oportunidade, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, nos faça compreender a sua palavra e botar em prática para o louvor da glória de Deus. Como eu disse, o apóstolo Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um. A irmã Lourdes já veio algumas vezes, né? Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Seu Pedro está aí. Deus abençoe, seu Pedro. Assim como Zaqueu, Deus pode mudar a tua vida, restaurar a tua vida, libertar você desse lamaçal do pecado. Deus abençoe, em nome de Jesus.